Boa tarde. Me chamo Pedro Oliveira, estou agora como gerente executivo de tecnologia da informação na Petros. Me sinto confortável em falar estou, porque há 5 anos atrás era de planejamento estratégico, então agora há 6 meses aí numa nova função e tentando ajudar a fundação. E o tema é falar um pouco sobre uma cultura para análise de dados, né? Como é que foi a nossa experiência dentro da fundação para materializar um trabalho de análise de dados. Bom, eu acho que esse foi um divisor de águas, acho que esse para grande público, né, em relação ao uso efetivamente de modelos analíticos dos dados para efetivamente extrair valor. Embora efetivamente isso aqui tenha sido divulgado, né, essa matéria da The Economist tenha sido divulgada em 2017, o termo ou a discussão efetivamente como o óleo como o novo dado é de 2006, né, de um matemático inglês que, além de efetivamente falar da capacidade analítica dos dados, ele fala muito sobre o que essa figura efetivamente expressa muito bem, que a análise de dados em si, ou o dado, ele tem que ser como o petróleo refinado, apurado, você tem que extrair os seus derivados do petróleo, enfim. Então, é muito feliz esse desenho, e isso que, do meu ponto de vista, acabou abrindo efetivamente a visão do grande público em relação ao potencial e uso dos dados. A história da Petros em relação a esse assunto começa efetivamente em 2009. Aí, em 2009, tinha várias coisas ainda, as novidades de 2009, como o iPhone 3, tinha aqui o MSN, o discador Bing, o Orkut como uma nova plataforma, efetivamente, de interação social. A maior inovação aqui, uma câmera Olympus, né, de 12 megapixels. Mas o que eu acho interessante desse período, acho mais interessante de ser colocado, é que aqui, nesse período, começou a fazer uma discussão de uso, efetivamente, da internet e dos dados disponíveis em plataformas sociais, em blogs, para fazer campanha presidencial. Então, aqui que, efetivamente, começa a entender que a utilização desses dados, a utilização da internet como meio para fazer as propagandas e fazer o uso de como direcionar, até, de certa forma, a capacidade de votação e a opinião do eleitorado. Importante lembrar que isso aqui foi em 2009, mas todos devem lembrar e conhecem, né, o assunto que está bastante na moda hoje, né, sobretudo na Inglaterra, na Europa, que é o Brexit. Se tiverem a oportunidade de ver esse filme, tem um estrategista político chamado Dominic Cummings, na qual o filme demonstra como ele fez efetivamente, qual foi ali a jornada que ele teve para moldar os dados, ou até como, de certa forma, o filme coloca dessa maneira, até, de certa forma, manipular o comportamento daquele eleitor britânico, no sentido de aprovar o que a gente tem hoje, que é o Brexit, né, que é a campanha do Leave. Então, certo ou errado, o filme traz dessa forma, mas é o poder, efetivamente, de utilização dos dados para esse fim. E aí, falando um pouquinho, até a intenção aqui da apresentação é bem didática, né, no sentido de como foi a nossa experiência operacional, não trazer parte, enfim, teórica ou conceitual. Então, coisas que a gente vivenciou muito claramente esse dado é meu, né, não quero disponibilizar, se eu for disponibilizar tem que ser da minha maneira, se for passar por alguém tem que ser do jeito que eu penso, e quando que vai passar, quando que vai passar. Então, essa questão do dado é meu ficou bastante latente, bastante clara para a gente na nossa jornada. E uma outra é resultado. Então, na medida que você realmente vai disponibilizar em uma plataforma de business intelligence, um dashboard no qual você vai expor resultados positivos, mas você também vai expor resultados negativos, a primeira pergunta é: quem vai explicar o resultado negativo? De quem é a responsabilidade por esse dado? Quem efetivamente gerou esse resultado negativo para a empresa? Então, numa visão de tecnologia, você provendo essa competência, provendo essa capacidade para a sua instituição, são duas questões que, no nosso caso, surgiram e foram bastante latentes, eles ficaram bastante evidentes na nossa jornada. Uma outra discussão muito clara e também se coloca é a versão bottom-up ou top-down. Normalmente, a literatura vai trazer para você que o interessante é você fazer um trabalho de análise de dados que tem uma vertente efetivamente top-down, ou seja, o board da sua organização, o C-level, ele vai estar preocupado efetivamente com indicadores estratégicos, de forma que, à medida que ele entenda as suas necessidades, esse seja derivado para os níveis táticos e operacionais.
Mas o que acontece em algumas vezes, em alguns casos, isso pode se materializar também na sua organização. Não necessariamente o C-Level consegue ter todas as visões necessárias, ele entender todas as visões necessárias para a melhor tomada de decisão. Ele pode ter a visão do background dele, do histórico, no qual ele sabe quais são os indicadores de, enfim, contábeis, financeiros, mas aqueles indicadores que eu preciso fazer um cruzamento mais efetivo, trazer áreas que até então poderiam ser desconexas, mas que tenham uma relação dos dados entre si, que sejam dados que se expliquem entre si, talvez ele não consiga. Então, nesse caso, uma estratégia efetivamente bottom-up seja mais interessante. Então, você conseguir capitalizar dentro da sua organização pessoas, atividades, processos que tenham relacionamento entre si, para que também ajude a construir toda a parte de dashboard, toda a parte de dados que são necessários para a tomada de decisão é interessante. Então, entender a estratégia, com certeza, mas entender também como, no chão de fábrica, no campo operacional, como esses dados se relacionam também é interessante para poder levar isso já de forma mais estruturada para o board, para o C-Level. Bom, por onde começar? Necessariamente, numa estratégia de análise de dados que você vai constituir, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para trás. Não tem outro jeito. Não tem como você constituir uma estratégia de análise de dados pensando como é que vai fazer já uma projeção, uma previsão. Não tem como. Então, a primeira coisa é olhar o histórico mesmo, olhar o passado. Ferramentas de BI, naturalmente, são ferramentas de análise histórica. Então, como que aquele resultado, o que levou aquele resultado? Qual foi a sequência de eventos? Qual foi a rastreabilidade daqueles dados? Como eles aconteceram ao longo do tempo, de forma a alcançar aquele resultado? Então, você vai estar procurando, efetivamente, olhar para o passado, olhar para o histórico. Então, à medida que aí sim a sua organização comece a ter uma maturidade em entender e avaliar aquilo que aconteceu, naturalmente vai surgir a necessidade de olhar para frente. Então, beleza, entendi o que foi. E agora? O que vai acontecer? Aí você vai começar a ter uma maturidade para discutir modelos analíticos que realmente... Opa! Passei aqui. A discutir efetivamente modelos analíticos que possibilitem uma projeção, possibilitem fazer um forecast. Então, não, às vezes, no afã, na ansiedade, já quer fazer algum modelo, já quer pensar logo no futuro, acho que tem que ser com mais cautela, efetivamente. Tem que olhar para aquilo que você materializa efetivamente o que aconteceu, entende o comportamento daqueles indicadores, o comportamento daqueles dados, aí entendeu o comportamento, ok, agora eu posso olhar para frente e entender, e buscar entender o futuro, e olhar, sim, para o futuro. E olhando particularmente por TI, né, que olhando pelo técnico, normalmente isso acontece de você ter uma visão mais voltada de arquitetura de sistemas. Mas será que essa arquitetura de sistemas ela efetivamente reflete a necessidade ou a forma que um usuário efetivamente vai executar aquela análise? Discutir banco de dados com ele, repositório, forma, servidor, cloud, isso aí é muito está no aspecto da TI. Agora, como que efetivamente aquelas equipes que vão fazer uso da informação vão utilizar aqueles dados? Como eles vão analisar e gerar valor com aquele dado? Então, a preocupação não é simplesmente como montar uma arquitetura de dados, mas como vai ser uma arquitetura para análise de dados. Quem está na sua ponta, uma área de risco, uma área de compliance, uma área de investimentos, que é muito forte no nosso caso, ela tem que saber como vai manejar esses dados. Então, quais são as formas que isso vai ser feito? Vai ser uma ferramenta de front-end, vai ser uma ferramenta efetivamente mais analítica de dados estatísticos, vai ser um R, você vai utilizar um Python, um eViews, o próprio ClickView, enfim. Então, plataformas existem várias, mas como que efetivamente eles estão preparados para fazer uso desses dados? Então, tem que ser a ponta, a referência de como que toda a sua arquitetura vai ser montada. Então, é uma discussão efetivamente menos TI, para que a área efetivamente se sinta empoderada para utilizar da melhor forma possível aqueles dados que estão sendo disponibilizados para ela. Até que eu estou com um cientista de dados lá da minha equipe, o Gilvan, uma estratégia que até eu aprendi muito com ele, que o nome não é muito bacana, mas é a estratégia aqui do pote de mingau. Como é que você come mingau? Pelas beiradas. Então, eu entendo que um trabalho de análise de dados, para uma formação, efetivamente, uma cultura para análise de dados, é como você comer o mingau, vai comendo pelas beiradas. E como seria isso? Primeiro, entender quem dentro da organização precisa desse dado. Quem dentro da organização tem efetivamente anseio por fazer esse tipo de trabalho analítico. Entendendo essas áreas-chave para o seu processo,
aí sim, como você, como área efetivamente que vai apoiar tecnicamente aquela atividade, pequenas entregas. Todo mundo fala do MVP, é exatamente isso. 15 dias, pequeno sprint, entrega alguma coisa. Ainda tem que acertar o dado, tem que melhorar o modelo, perfeito, mas dá visibilidade do que está acontecendo para ele se sentir efetivamente dono daquele processo também. Terceiro ponto, mostrar. Tem que criar aquela invejinha naquele que não está fazendo o trabalho. Aquela área, aquela pessoa, aquela equipe que não está imbuído ainda desse processo. Então, quando você apresentar um dashboard, mesmo que seja o mais simples possível, numa reunião e num papel, e falar, não, isso aqui a gente gerou, isso aqui representa o resultado da equipe, do trabalho, então a pessoa, opa, quero conhecer também, fiquei curioso. Então, quanto mais puder disseminar e mostrar, é positivo. Corrigir rápido. Primeira coisa que vai acontecer, você montou uma estratégia, montou o dashboard, conseguiu criar uma visão corporativa do negócio, efetivamente está gerando valor. Apareceu um dado outlier, um dado errado. Vai ser o suficiente para querer colocar tudo a perder. Porque provavelmente vão se ater só aquele problema e não o conjunto da obra. Então, corrige rápido. Apareceu um problema, identifica o problema e tenta fazer a adequação o quanto antes. Expandir. Então, sempre com o apoio necessário, tenta não abrir o mais frente do que o possível. Tenta prover todo o apoio necessário até que a área que você identificou inicialmente como seu parceiro esteja satisfeita com aquelas entregas. Então, conseguimos encontrar um modelo, efetivamente, um padrão que seja maduro ou adequado para realizar as suas atividades daquela equipe, daquela área, então aí você parte para o próximo. Mas vai expandindo, vai dando satisfação, criando efetivamente a maturidade junto com aquele seu primeiro parceiro do processo. E, por fim, formalizar, mas só na hora certa. Uma estrutura como essa, eu entendo que o interessante, até como questão cultural, é você criar tudo isso, mas ainda ali no campo do entendimento paralelo. Né? A pessoa tem um interesse, você vai lá e conversa com ela, você vai ajudando, vai replicando, vai criando os modelos, criar comitês, grupos, formalizações, estruturas, células, gerências. Acho que, num primeiro momento, pode criar mais uma retração daqueles que têm necessidade, mais até aquele que tem resistência, vai tornar mais resistente ainda, porque ele já sabe quando ele vai ter que, quando aquela pessoa me ligar, eu sei que eu não vou atender. Então, vai comendo pelas beiradas. Conversa com as equipes, com as pessoas, vai naturalizando o processo. Quando o processo estiver estável o suficiente, aí sim, busca uma formalização. Aqui é só uma visão, agora não vou entrar no detalhe, mas conceitual do trabalho que a gente vem desempenhando hoje dentro da Petz. Eu utilizo esse modelo como referência, efetivamente, porque você vai começar aqui como um BI, olhando efetivamente para reportes, relatórios padrões, reportes ad hoc. Você está sempre olhando para o passado até que você consiga chegar a uma maturidade e conseguir gerar alertas a partir daqueles resultados históricos. Então, conseguir identificar que, a partir dos meus relatórios, a partir do uso de relatórios, realmente, agora as pessoas estão começando a identificar questões relacionadas àquela tendência de dados e aí tomar ações em cima deles. Quando esse ponto é atingido, aí sim que a gente consegue identificar formas de trabalhar com Business Analytics. Que agora que eu consigo ver que as áreas, as pessoas estão aptas a fazer uma discussão sobre dados, sobre comportamento de indicadores, agora eu posso começar a pensar em como que eu vou fazer uma análise estatística, como eu vou fazer uma previsão, uma predição, e aí um último cenário mais dinâmico, né, que aí seria a otimização de processos. Entendo também que dentro de uma organização, esses níveis de maturidade são diferentes. Cada área, ou cada processo, cada tipo de atividade tem um nível de maturidade. Então, eu entendo que a organização como inteiro, com todas as suas partes, vai estar incorporada em todas essas dinâmicas. Então, pode ser uma que ainda esteja aqui olhando ainda relatórios padronizados, você pode ter uma outra, efetivamente, já fazendo uma otimização de seus processos. Bom, por fim, então, todo o trabalho que eu entendo que é aí o que a gente materializou dentro da fundação, eu entendo que a principal vertente dele para a gente conseguir materializar uma cultura para análise de dados é a colaboração. Não existe a equipe de TI, não existe equipe de negócio. Existe uma única equipe que tem efetivamente o sentido de fazer a análise de dados e trazer novos resultados e melhores resultados para a sua organização. Bom, era isso. Obrigado.